Ok. Então, bom dia a todas, bom dia a todos, bem-vindas, bem-vindos. É, então, depois de umas férias, né? No ano passado tivemos a oportunidade de estudar o livro Entrega Incondicional, do Michael Singer, e também o livro do Poder do Agora. E ambos os estudos, a gente fez um experimento. A gente colocou o audiobook. Foi muito bom. Eu senti que é de bom proveito também, né? Então, antes desse experimento, a gente nunca tinha feito dessa forma. A gente fazia da forma que a gente vai fazer aqui, agora, com esse livro, né? Então, antes desse experimento, a gente vinha aqui, lia o livro, abria, conversava, era um encontro mais longo. Mas no ano passado eu tive a vontade de fazer esse experimento e achei muito bom também, porque eu acho que às vezes o importante é a gente mudar a forma das coisas, sabe? Não fazer tudo sempre igual toda hora. Então foi muito bom, mas no fim do ano senti vontade de fazer esse estudo que a gente vai fazer aqui agora, novamente, assim, presencial. Por quê? Porque eu percebi que os conteúdos que a gente estudou nos áudios books desses livros foram muito profundos. E a gente não teve a oportunidade aí, alguns, de integrar, de absorver, de conversar, de falar. E aí eu achei que seria interessante a gente voltar um pouquinho para poder aprofundar até os conteúdos dos livros anteriores, né? Porque no fim das contas é tudo uma coisa só. A gente vai estudando um autor, outro, mas no fundo, nós estamos falando da mesma coisa, né? Então, para você poder trazer, às vezes, suas dúvidas, trazer aí o seu momento, você vai perceber que logo você vai se sentir bem, vai se sentir mais assim relaxado em casa aqui, né? Quem participa mais ativamente aqui da nossa comunidade sabe, né, que a gente vai criando um ambiente que você vai sentindo vontade também de compartilhar algumas coisas, né? E o seu compartilhar também ajuda o grupo, e aí o compartilhar do outro também te ajuda. E aí a gente vai seguindo aqui num fluxo. Então eu não tenho muito uma fórmula já pronta, né? O que eu sei é que é muito importante a gente iniciar a semana nos encontrando, né? Em grupo, porque o tempo tá tão intenso para todos, né? Cada um aí com a sua história. E aí esse encontro ele é uma forma também de a gente oferecer um espaço, um espaço de lembrança. É um espaço de lembrança daquilo que realmente importa. Porque eu saio para minha vida, eu vou para o mundo assim. E aí no mundo tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa interessante no mundo, né? E, nossa, são infinitas possibilidades. Mas no fundo, eu percebo que muitas dessas coisas são distrações que me desviam daquilo que realmente é importante para mim. Então esse espaço, ele é algo assim que a Florescente oferece para todas as pessoas que simpatizam, né, com o nosso trabalho, porque como vocês todos sabem, a gente tem aqui a nossa pós-graduação, mas a gente oferece muitas outras coisas para as pessoas que às vezes sentem que não é o momento de fazer a pós, que não sentem que sentem que não é o caso nesse momento, mas a gente oferece esses grupos, a gente vive oferecendo as masterclass abertas, né? A gente oferece essas possibilidades de estarmos juntos, né? Independentemente de você ser um aluno matriculado ou não. Mas se você está orbitando aqui dentro do nosso ecossistema, a gente já considera que você já está fazendo parte, né? Então a gente abre esse espaço para que você possa participar, para que você possa estar aqui junto conosco, sentindo, recebendo, né? E aprofundando, tá?
Então é isso. Aí, como é um estudo assim ao vivo, aqueles que puderem abrir a câmera seria melhor, porque daí eu também consigo interagir um pouco mais com vocês aqui, né? É diferente, né? O estudo do áudio, você vai lá, vamos tomar café, vamos. E aí vai escutando. Aqui não, né? Aqui é uma troca, é importante. Aqueles que puderem, né? Quem não puder, tá tudo bem também, tá? Tá tudo certo. Então aqui eu vejo muitas carinhas novas e muitas carinhas conhecidas. Então, queria sim dar um salve aí para todos vocês, amigos de longas datas que estão sempre aí junto com nós, com a gente aqui, e o pessoal também que está chegando agora. É tudo a mesma coisa, tá? A gente não tem. A gente é tudo igual, gente. A gente, assim, só muda a aparência, muda o nome da angústia que a gente sente, mas no fundo é tudo a mesma coisa. A gente está buscando a mesma coisa. E acredite, assim, o que você está sentindo nesse momento, todos nós estamos sentindo. Tá todo mundo sentindo a mesma coisa que você está sentindo. Então não tem. A gente se encontra por afinidade, né? Para buscar um conforto mesmo em tempos de desconstrução tão profunda dessa sociedade, né? Que a gente está podendo ver. E aí, por que que a gente se encontra, né? Assim, só estou explicando aqui, dando uma introdução. O mundo, assim, a sociedade, o que a gente está vendo, a política, tudo isso, né, que está precisando de uma regeneração, vai demorar um pouco para ficar bom, sabe? Vai demorar um pouco, porque o processo de desconstrução, ele só começou. Desconstrução do quê? Daquilo que não funciona mais, ou daquilo que nunca funcionou, talvez, e que está levando a gente para um lugar assim tão ruim quanto o ser humano, né? Mudanças climáticas, ca- catástrofes, né? Acidentes e coisas assim muito difíceis, porque a gente não soube construir algo harmônico com o planeta. A gente não soube. Então, essa fórmula que a gente criou até aqui, ela não é uma fórmula de sucesso. Ela é uma forma falida, porque ela é egoísta. Ela é uma fórmula egoísta. Ela atende às necessidades de alguns poucos. E mesmo assim não atende à necessidade deles, porque eles acham que estão sendo atendidos porque estão cheios de dinheiro na conta no banco e coisas desse tipo, mas não atende também, porque eles também estão com muitas necessidades emocionais, né? Eu digo eles, esses poucos, né? Então, está acontecendo uma desconstrução natural. Natural. O próprio processo, a própria máquina, ela mesma está se desconstruindo. E essa desconstrução, ela gera na gente uma grande angústia. Por quê? Porque todas as nossas partes que estão conectadas com esse sistema e que cresceram nesse sistema e que estão acostumadas com esse sistema, com esse jeito de viver, elas também vão morrer. As partes internas da gente. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo do que eu estou falando, né? Aquela coisa assim, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que produzir, que eu tenho que não sei o quê, que não sei o que lá, isso tudo é uma coisa que foi criada. E aí aquela parte que se acostumou com isso, aí talvez ela tenha que se acostumar com mais calma, às vezes, com o tempo das coisas, entende? Porque não está mais saudável esse tipo de pensamento, assim como tantos outros. Então, conforme essa máquina vai sendo desconstruída, nós também vamos sendo desconstruídos. Então, você vem aqui para esse grupo para poder compreender e tomar um pouco mais de consciência daquilo que está acontecendo com você. Porque está acontecendo com você. Assim como está acontecendo com todos da humanidade inteira. Uns mais conscientes, outros menos conscientes. Mas a questão é que se você tem mais consciência, você tem a possibilidade de sofrer menos.
Então, você compreendendo o processo e o que está acontecendo, você pode inclusive contribuir com a sua própria desconstrução através da sua força de vontade. Você pode jogar a favor, né? Então a gente vai estudar um livro que é um livro do Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é quebrando o hábito de ser aquela parte que foi construída dentro desse sistema e que foi construída para suprir expectativas externas. Então, se você olhar mesmo, você vai ver que a gente está sempre correndo atrás de agradar alguém, de suprir expectativa, ver se o outro vai gostar de mim. A gente sempre está nesse movimento de suprir expectativa externa, ao invés de voltar para dentro e ver o que que é bom para mim, o que é essencial para mim, né? O que é importante de verdade para mim? Será que para mim importante de verdade é estar trabalhando dentro de um prédio lá na Faria Lima, em São Paulo, por exemplo? Será que é importante mesmo isso para mim? Ou eu estou fazendo isso ainda por conta de um ato mecânico? E às vezes é importante para você também, porque tem que ter gente lá. Mas às vezes para você não é. Então, o que nós estamos propondo nesse estudo é trazer um pouco mais de conhecimento a respeito da nossa estrutura e como que a gente se formou esse eu falso, que não é o nosso eu natural, e que está gerando tanta tristeza, tanta angústia, tanta depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Porque a gente tem medo de soltar essa falsa identidade. E aí, dentro desse livro, nós vamos trazer alguns aspectos, inclusive científicos, quânticos, né? A gente aqui dentro da Florescente, eu sei que a gente sempre traz um viés de espiritualidade, principalmente prática, mas também a gente traz coisas mais subjetivas, né? Mas dessa vez eu senti de trazer também conhecimentos da ciência, para você começar a entender como é que funciona o seu cérebro também, como é que se criam as redes neurais de determinados hábitos que a gente insiste em repetir, mas é porque tem uma rede neural ali também, tem um DNA seu que está funcionando dentro daquela perspectiva, né? Então, o cérebro, assim como a nossa amiga Kia Santosha, que tem um trabalho da plasticidade, o método plasticidade, o cérebro é plástico, ele tem uma plasticidade. Então, você pode, pouco a pouco, ir remoldando ele. Você pode, pouco a pouco, ir criando novas redes neurais, novos caminhos, novas formas de agir, de viver diferentes, porque, no fundo, o que constrói o nosso destino, nosso futuro, são os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, né? E a semente é o que você está fazendo hoje, agora, o que você está pensando agora aí na sua casa, está criando o seu futuro. E é muito profundo isso, porque a partir dessa perspectiva, você começa a perceber que você tem um poder tremendo na sua mão. Você não é mais uma peça solta, aí vítima das forças nefastas do universo. Você é uma criadora, você é um criador de uma realidade nova, que por mais que você não possa e não tenha poder, assim como eu, de mudar o externo e o todo, porque isso não nos diz respeito, você tem o poder sim de mudar o seu microcosmos, que é a sua vida.
né? Você pode construir uma vida nova a partir desse centro mais natural e daquilo que é mais importante para você. E se você faz dessa forma, você está contribuindo muito com o todo. Se você vive uma vida feliz, você está vibrando isso, você está contribuindo muito. E feliz, eu digo, não aquele feliz assim, né, que a gente tem na nossa mente, que é tipo, ah, eu amo todo mundo, eu dou beijinho, abraço em todo mundo. Não é isso não, gente. É um contentamento interno mais profundo, que respeita inclusive os dias que você está mais nublado, né? Os dias que você está mais interiorizado. Tem dias e dias, né? Tem que respeitar. Então é disso que se trata esse estudo. 2025, assim, um ano forte, hein? Já entrou entrando, assim, vai ser forte. E eu digo forte, e não é para, é forte no sentido bom. É forte porque vai acelerar a desconstrução daquelas partes que nem você mais aguenta em você. Essa que é a verdade. Sabe aquele jeito que você fala, nossa, eu preciso mudar, mas você vai ali e você se percebe repetindo de novo. Você fala, gente, eu mesmo não tô aguentando mais, né? É aquela falta de dinheiro, é aquela falta de gentileza, aquele jeito de falar meio que machuca as pessoas, ou até aquela falta de cuidado comigo mesmo, sabe? Aquela falta de capacidade de colocar limites. Então, nós estamos assim, cada qual no seu trabalho, né? E aí a gente vai aqui utilizar essa guia, que é uma pérola mesmo de conhecimento, rezando para que a gente possa transformar esse conhecimento em sabedoria, porque não adianta nada, gente, eu vou falar para vocês assim, né? De verdade mesmo. Não adianta nada ficar lendo o livro, não, se você não coloca em prática. Isso aí, na verdade, se você lê o livro e não coloca em prática, isso aí só vai encher a sua cachola de mais conteúdo. Ninguém aguenta mais. Essa nossa cabeça está explodindo já, de tanta coisa que a gente coloca para dentro, né? O que a gente está ansiando é de uma experiência real. Diz que de tudo isso que a gente lê, né? Ah, eu leio que se eu entrego a vida traz tudo aquilo que eu preciso. Eu leio que precisa confiar. Eu leio, tudo isso eu sei, né? Mas e aí na vida, como que eu tô? Eu vou precisar soltar o meu controle e encarar o medo que eu tenho mesmo de verdade, olhar pro olho dele assim e falar: vem cá, o que que você tá querendo me ensinar, sabe? É muito bonito a gente ver o entrega incondicional, né? Mas assim, o, o Michael Singer, ele se propôs mesmo a viver uma experiência. Por isso que o livro dele toca, por isso que conecta, por isso que linka com a gente. Por isso que é tão gostoso de ler, porque é uma experiência real. E nós estamos te convidando a viver uma experiência real, de conexão com a vida. E perceber que a vida está ao seu favor, que os desafios são seus professores, e que tudo que a vida traz é para te apoiar na sua desconstrução dessa velha personalidade que já não nos serve mais. Está dando para entender isso que eu estou dizendo? Mesmo, vocês podem me dizer se eu estou sendo claro, se está bom, se não está, se está muito subjetivo.
abrir aqui, vou dizer que para mim está super claro, bem objetivo, e eu acho que bem no momento que eu estou vivendo e que eu vivi, tá entendendo? Então, eu só quero falar que eu acho que foi muito importante para mim os dois áudios, né, dos livros. E agora esse momento de trazer aqui para a realidade, como você está falando, da concretização de realizar algo comigo mesmo. Um novo momento. Gratidão. É, você e Florescência e a todos que sustentam esse trabalho. Ótimo, Silvana. É sempre muito bom te ver aqui, Silvana. Gosto muito que você venha, sabe? A gente gosta muito de você, que você é uma buscadora verdadeira, sabe? Você quer realmente melhorar. Isso aí é muito bom para nós. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Depois dessa introdução, dessa fala? Posso falar? Pode, quem é? É a Ah, Fran. Francélio. Ô, Fran. Bom dia, meu. Bom dia, bom dia. Eu tô falando aqui com vocês e tô pedalando, porque é o tempo que eu tenho agora para pedalar. Mas estou ouvindo muito bem. E quando você fala, Thiago, sobre ficar lendo, né? E só acumulando conteúdos, né? É, aquece meu coração, porque eu tenho, assim, uma certa dificuldade para ficar lendo. Eu leio pouquinho, todos os dias, mas é bem pouquinho, é 3, 4 páginas. Mas eu sinto que se eu faço assim, para mim, eu integro um pouco mais do que eu li. Mas tem uma parte minha que me julga por não ler infinitos livros, sabe? Então, assim, aquece o meu coração quando você traz isso, né? Não é sobre ficar lendo, mas sim praticar aos poucos o que vai se lendo, né? Então, gratidão por isso. Já foi uma pérola para mim. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu não consigo mais ler 2 páginas de um livro, assim, não consigo mais, assim. Aí eu crio esses espaços aqui para ler alguma coisa com vocês juntos. Aí para mim faz sentido, entendeu? Porque daí a gente vai, a gente lê, aí a gente coloca em prática, aí a gente traz a experiência. Aí para mim eu absorvo mais, sabe? Porque a minha cabeça, ela já não aguenta mais conhecimento. Eu sinto que a gente precisa esvaziar, sabe? Esvaziar um pouco. Porque nos últimos anos, por conta mesmo de tudo isso que a gente está vivendo, e também tivemos uma pandemia aí no meio do caminho, foram anos assim muito intensos e a gente acabou também, aqueles que queriam algo mais, foram para os livros, né, buscar conhecimento, buscar sabedoria, e mas assim, chegou o tempo da ação, sabe? É parar de falar como que é que você faz para ser feliz e ser feliz, entendeu? No meio dessa confusão toda, é parar, para você ser feliz, você precisa ser assim, assim, assado, que eu li no livro tal, tem muitos livros que me ensinam a gente, muitas linhas diferentes. Mas e como que é eu ser feliz com a vida como ela é hoje para mim? Como que é eu ter uma alegria e uma gratidão por tudo aquilo que eu já recebo? Eu entendo que não é simples, porque as nossas redes neurais, os nossos mindsets, nosso DNA que vem da nossa ancestralidade, que muitos de vocês tiveram a oportunidade de estudar aqui dentro, eles estão todos focados na falta. Eles estão focados na falta, então você foca naquilo que falta e acaba esquecendo de agradecer aquilo que você já tem.
sabe? Agradecer uma família que você já tem, agradecer os filhos que você já tem, agradecer o dinheiro que você já tem, agradecer a vida que você já tem, agradecer a sua saúde, agradecer o ar que você respira. Porque a gente é tão sensível assim, a gente, ser humano, é tão sensível que assim, a gente respira um ar assim que é o que mantém a gente vivo. Da onde vem esse ar? Da onde vem, né? São perguntas que a gente poderia fazer, sabe? Então é a gente começar a mudar o nosso jeito de pensar. Porque, por exemplo, você chega a um desafio na sua vida, você tem duas formas de lidar com ele. Uma forma é reclamando, e a outra forma é perguntando o que que esse desafio está querendo me ensinar e que está a favor da minha desconstrução daquilo que está fazendo sofrer. São duas perspectivas completamente diferentes. Vocês conseguem perceber isso? E se o que você pensa, o que você sente, o que você fala é o que cria o seu futuro, é natural que se você está focando a sua atenção na falta, você vai criar o quê? Falta. Por quê? Porque o universo, a natureza, acredite ou você acredite ou não, mas eu vou aqui afirmar para você, ele é abundante, ele te dá tudo aquilo que você pede para ele. Mas o pedido ele não é através das palavras, porque ele não reconhece a linguagem. Ele reconhece a sua vibração. Se você pede falta, ele te traz falta. Ele não julga se é bom ou se é ruim para você. Ele só traz aquilo que você vibra para ele, para ela, natureza ou universo, como você quiser chamar. É um campo de potencialidade pura, muito fértil. Então, talvez estejamos criando escassez e nem sabemos que estamos criando escassez. Olha só o mundo que a gente criou por conta da mente coletiva. Tanta gente passando fome, passando sede, não tem nem o que comer. Tudo isso é uma criação coletiva. É a mente coletiva que está criando isso, não é a realidade. A realidade é que se você firma sua mente no bom, você cria aquilo que você está colocando atenção e a sua intenção. Aqui a gente não segue muito uma linha assim positivista, né? Assim, aquele positivismo que a gente sente até que às vezes é tóxico, né? Ai, vamos, confia, não, calma, né? É importante a gente entender quais são as partes que a gente tem dentro de nós que não nos permitem pensar positivo. É importante você fazer um estudo de autoconhecimento e compreender ali a sua criança que está chateada dentro de você, que está magoada, que está ferida. Você precisa conhecer ela, precisa ir lá, pegar ela no colo, dar aquilo que ela está pedindo. Mas esse não é o trabalho principal, né? O trabalho de acolhimento da sua criança ferida, ele é só o ABC. O, o trabalho principal, ele é você se conectar de novo com a sua naturalidade e, e automaticamente com a natureza externa, porque a sua natureza interna, ela é a mesma que a natureza externa. Acredite, se você olha uma floresta, você fala, como assim a mesma? Sim, você tem dentro do seu próprio corpo, você tem rios, você tem mar, você tem a floresta, que são os seus pulmões.
Você, por si só, é um ecossistema, é um planeta à parte. E você cria e constrói o seu planeta como você quiser. Você é o criador dele. Você é o rei e a rainha do seu universo. Mas o fato de a gente ter uma criança dentro da gente que foi machucada, que foi ferida, impede a gente de olhar por esse prisma e faz a gente direcionar o olho para a falta, né? Por quê? Porque faltou mesmo. Cada um aqui tem os seus calos aí, tem as suas histórias, então faltou mesmo. Talvez você gostaria de ter recebido um pouco mais de carinho, de atenção, de amor, de compreensão a respeito do seu ser e não recebeu. Na sua história, na sua educação, pelos seus pais, que com certeza deram o melhor deles. Com certeza eles deram. Que eles também estão nessa que a gente está aqui falando, né? Eles deram o que eles podiam, mas impactou também. E aí a gente anda a vida inteira buscando um pouco de água mesmo, de compreensão, de amor, de que alguém olhe pra gente e fala, pô, eu te entendo, sabe? Eu compreendo você, eu compreendo você. Foi, foi difícil mesmo algumas coisas, mas vamos pra frente. Vamos então criar uma coisa legal daqui pra frente? Faz sentido isso que eu tô dizendo aqui? Olha, nem eu achei que a gente ia falar de coisas tão profundas nesse primeiro encontro, mas eu tô aqui falando, né? E aí queria abrir para ver se alguém quer mais falar alguma coisa, trazer aí uma percepção. Aí vocês podem ir levantando a mãozinha assim, igual o Paulo fez, porque daí a gente vai fazendo uma filinha ali. Oi, Paulo. Aí o Carlos pode. Tá bom, depois o Carlos. Vai lá, Paulo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já estava lendo esse livro do Joe Dispenza, né? Até aqui o livro, aqui já estou na metade dele aqui, né? E gosto muito das abordagens dele, do Bruce Lipton também, Eckhart Tolle, enfim, todo esse povo, né? Mas tem um ponto que eu acho que você tocou aí que eu acho que é fundamental. Eu sou professor universitário mas eu vivo com uma crise em relação a isso, porque o modelo educacional é de imposição de conteúdo. Não é de desenvolvimento de experiência, não é de desenvolvimento de percepção e, portanto, a partir daquela experiência, a construção de uma sabedoria que não é única, sabedoria que cada um vai desenvolvendo a partir da experiência, assim eu entendo, né? Então, já li um monte de coisas, mas li muito nessa perspectiva do acúmulo, porque eu partia para a leitura a partir do lugar da escassez. Olhava assim, fulano, estou lendo isso, eu falei, não li isso ainda. Estou lendo aquilo, pô, gostaria de ler também. Daqui a pouco você tem 4, 5 livros na beira da cama e não consegue ler nenhum, né? Então, é muito interessante a confluência, né? Porque em 2024 eu decidi não ficar lendo. Eu sou um leitor meio compulsivo, não fico lendo um monte de coisa, mas quando eu pego uma coisa para ler, eu não paro de ler aquilo ali. Mas eu falei, não, eu não vou mais ler dessa maneira, porque essa maneira de ler é uma maneira de escassez. Parece que eu estou sempre tentando preencher um vazio a partir daquele livro. E o vazio é justamente a não construção da sabedoria e da experiência a partir daquilo que você tá contactando, né? Então, eu estou fazendo uma experiência com esse livro do Joe. Eu estou lendo ele corrido, mas apenas lendo ele corrido, sem nenhuma perspectiva de acumular absolutamente nada. Fazendo leitura corrida e depois eu vou me ater àquilo que eu não li. Vou olhar para ele de novo e vou olhar para ele de novo, tipo, passei por isso, achei que era, não era,
e vou transformando aquilo em experiência para, pelo menos, conter a minha ansiedade de saber qual é o final da história, que se o mordomo é o culpado ou não no final do livro. Então, é um hábito de ler, querendo saber, e aí, quando chega o final, conclui o quê, né? Ou que dica especial ele vai me dar para mudar toda a minha vida, né? Então, eu sempre tive essa ansiedade de fazer essas leituras mais nesse campo e que tinham essa característica. Então, eu falei, não, mudou. Chega para mim, 2025, agora a leitura é em outro patamar que eu vou fazer. Não quero mais acumular absolutamente nada. Eu quero justamente esvaziar e fazer leitura qualificada, né? É isso. Perfeito, Paulo. O Paulo trouxe uma coisa tão importante assim para esse momento, que é uma coisa assim, às vezes a gente faz um monte de coisa na vida e a gente, na verdade, está fugindo de ficar nesse vazio que tem dentro, porque quando ele olha a educação, como ela tá, e você olha mesmo, quando você olha mesmo a vida como ela é, assim, sabe? Como ela tá mesmo, assim, sem nenhum amortecedor, sem ficar se amortecendo com coisas, com comida, com internet, com... E olhar mesmo assim, é assim, você precisa ter coragem, sabe? Assim, para olhar o mundo como ele tá. Porque, por exemplo, o Paulo é um educador, ele ama a educação, mas ele olha a educação, ele quase não vê perspectiva. E nós estamos assim, no geral. E aí eu estou convidando assim vocês a olhar a vida como ela é e olhar e sentir mesmo esse vazio interno, sabe? Sentir, ficar com você, assim, ficar, sentir essa tristeza coletiva, porque essa tristeza que você sente, ela até, claro, reverbera pela sua história, né? Mas sabe aquela coisa que quando você acorda, assim, você sente aquela onda, assim, né? Sentir essa tristeza coletiva mesmo, sentir onde a gente tá. Porque a gente achar que a gente está separado é uma ilusão. O seu vizinho, aqui, que mora aí do lado da sua casa, ele tá sentindo igualzinho você. E às vezes você vai começar a pensar assim, pô, o meu vizinho tá sentindo igual a eu. Você, será que eu não posso fazer um bolinho de laranja e levar para ele? Sabe, uma coisa assim? Será que eu não posso dar um bom dia mais amoroso para ele ou para outra pessoa? E aí você começa de dentro de você e cultivando uma sementinha de amor, sabe? Aí você vai regando essa sementinha, que ela vai nascendo lá dentro de você, pela percepção sua primeiro, do seu estado pessoal. E aí você vai percebendo que tá todo mundo igual a você, inclusive eu, que estou aqui falando tudo isso. Sinto tudo isso igual vocês, igual todo mundo. E isso, perfeito. Sem culpa, sem receio de assumir um sentimento ou estado que precisa ser olhado. É simplesmente parar, respirar naquilo. Não precisa mudar nada. O Carlos, né, Carlos? Quer falar? Tá no mudo ainda, Carlos. Bom dia. Bom dia. Bom, é a primeira vez que eu estou aqui. É um privilégio estar junto com tantas mestras e mestres iluminados assim. Eu já estou dentro do grupo, mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade. Eu estudo a beta-endorfina, não sei se vocês conhecem esse, esse produto que é produzido pela glândula pituitária, que fica no meio do cérebro, né? E que eu ouvi você falar sobre a elasticidade do cérebro, né, no início. Eu acho que tem muita gente que não está produzindo beta, no caso, essa endomorfina, né, essa morfina interna que o corpo produz,
ela é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, né? E esse ano é o ano da serpente na astrologia chinesa, é um ano onde as pessoas precisam ser sinuosas, precisam acompanhar as correntes de energia. Eu acho que hoje foi um dia muito especial. Agradeço muito pela oportunidade de estar pela primeira vez aqui. Obrigado. Obrigado, Carlos. Que bom. Isso aí, nós vamos querer saber a respeito disso aí. É isso que eu tô falando. Tem coisas assim que a gente precisa conhecer, né? Precisa entender, coisa do corpo mesmo, de juntando ciência com espiritualidade, né? Tá na hora de a gente fazer essa junção, que é uma coisa só, são só dimensões, oitavas diferentes. Então vamos aqui, estou querendo ler pelo menos a introdução aqui do livro, para a gente poder abrir, né, o estudo. Então, só para vocês entenderem, a gente vai indo meio assim, tá? E aí, talvez, Silvana, Joel, vamos ver aqui no finalzinho se vai, se a gente tiver esse tempinho, aí a gente abre para vocês, senão vocês falam na abertura do encontro que vem, tá bom? Senão não dá tempo assim de a gente ler tudo aqui, ó. Então, assim, eu vou pular prefácio, vou pular tudo isso, vou começar já na introdução. Vocês estão com o livro aí, gente? Eu tô com um, um arquivo aqui que eu comprei na Amazon, né? Então, eu não sei que página, muda um pouco a página aí dos livros físicos. Mas para quem tá com o PDF é 15, Kindle, né? No livro é 15 também. Ah, tá ótimo. Então, vou começar aqui, tá? Introdução. Vamos só fazer um instantezinho de silêncio aqui e agradecer também, né, o autor, chamar aqui a força dele para a gente poder fazer um bom estudo aqui, chamar também essa bênção dele, né? Ok. Introdução. O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. Quando penso em todos os livros sobre criar a vida que desejamos, percebo que muitos de nós ainda estão à procura de abordagens fundamentadas em evidências científicas robustas, métodos que realmente funcionem. Mas novas pesquisas sobre o cérebro e o corpo, a mente e a consciência, e um salto quântico em nosso entendimento da física, estão sugerindo possibilidades expandidas de como migrar para que, de maneira inata, sabemos ser nosso real potencial. Na condição de quiroprático experiente que administra uma concorrida clínica integrada de saúde, e como educador nos campos da neurociência, função cerebral e química do cérebro, sou privilegiado por estar na linha de frente de algumas dessas pesquisas. Não apenas estudando os campos mencionados acima, mas também observando os efeitos dessa nossa ciência ao ser aplicada por pessoas comuns, como você e eu. Esse é o momento em que as pessoas dessa nova ciência tornam-se realidade. Desculpa. Esse é o momento em que as possibilidades dessa nova ciência tornam-se realidade. Como consequência, tenho testemunhado algumas mudanças notáveis na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos, quando eles realmente mudam suas mentes. Durante os últimos anos, tive a oportunidade de entrevistar uma série de pessoas que superaram condições graves de saúde, consideradas terminais ou permanentes. De acordo com o modelo contemporâneo da medicina,
essas recuperações foram consideradas remissões espontâneas. No entanto, com base em meus extensos exames de suas jornadas interiores, ficou aparente para mim que havia um forte elemento mental envolvido. E as mudanças físicas não eram afinal tão espontâneas. Essa descoberta estimulou meus estudos de pós-graduação em imagens do cérebro, neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimunologia. Eu simplesmente deduzi que tinha que ter acontecido alguma coisa no cérebro e no corpo que poderia ser focada e depois replicada. Neste livro, quero compartilhar algo do que aprendi ao longo do caminho e mostrar a você, ao explorar como a mente e a matéria estão correlacionadas, como é possível aplicar esses princípios não apenas em seu corpo, mas em qualquer aspecto da sua vida. Vá além do saber, para saber como. Muitos leitores do meu primeiro livro, Involve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, Evolua seu cérebro, a ciência de mudar a sua mente, expressaram o mesmo honesto e sincero pedido, juntamente com uma bela quantidade de retornos positivos, da pessoa que escreveu o seguinte: Gostei muito do seu livro. Li 2 vezes. Tem muito conteúdo científico e é muito abrangente e inspirador. Mas você pode me dizer como fazer isso? Como que eu desenvolvo o meu cérebro? Em resposta, comecei a ministrar uma série de workshops sobre os passos práticos que qualquer pessoa pode empreender para fazer mudanças em nível de mente e corpo, que levarão a resultados duradouros. Consequentemente, tenho visto pessoas experimentarem curas inexplicáveis, liberarem antigas feridas mentais e emocionais, resolverem dificuldades supostamente impossíveis, criarem novas oportunidades e obterem uma maravilhosa riqueza. Para citar alguns benefícios, você conhecerá algumas dessas pessoas nas páginas a seguir. Não é necessário que você leia meu primeiro livro para digerir o material contido neste volume. Mas se você teve contato com o meu trabalho, escrevi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo para servir como material acompanhante prático o Como Fazer The Involve Your Brain. Meu sincero objetivo é fazer com que este livro seja simples e de fácil leitura. Haverá vezes, no entanto, que terei de oferecer pitadas de conhecimento para que atuem como precursoras de um conceito que desejo desenvolver. O propósito é construir um modelo operacional realista de transformação pessoal que ajude a entender como podemos mudar. Quebrando o hábito de ser você mesmo é o produto de uma de minhas paixões, um esforço sincero para desmistificar o místico, de modo que todas as pessoas que entendem que temos ao nosso alcance tudo o que é preciso para fazer mudanças significativas em nossas vidas. Essa é uma época em que não apenas queremos saber, mas queremos saber como. Como aplicamos e personalizamos conceitos científicos emergentes e a sabedoria antiga para ter uma vida mais rica. Quando você e eu conseguimos ligar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, e quando nos permitimos aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós torna-se um místico e um cientista em sua própria vida. Assim, convido você a experimentar tudo que aprender nesse livro e observar os resultados objetivamente. O que quero dizer é que, se você fizer o esforço para mudar seu mundo interior de pensamentos e sentimentos, seu ambiente externo deve começar a lhe dar retorno para mostrar que sua mente tem efeito em seu mundo exterior. Por que mais você faria isso? Se você assimilar a informação intelectual que aprender como uma filosofia e depois implementar esse conhecimento em sua vida, aplicando-o suficientes vezes até dominá-lo, você definitivamente migrará de filósofo
para iniciado e depois um mestre. Fique antenado. Existem sólidas evidências científicas de que isso é possível. Peço antecipadamente que você mantenha a mente aberta, de modo que possamos construir passo a passo os conceitos delineados neste livro. É para você fazer alguma coisa com toda essa informação. Senão, trata-se apenas de uma boa conversa informal, certo? Ao abrir sua mente para o modo como as coisas realmente são e se libertar das crenças condicionadas com as quais estava acostumado a enquadrar a realidade, você deve ver os frutos de seus esforços. Isso é o que desejo para você. As informações aqui, nestas páginas, são para inspirá-la a provar a si mesmo que você é um criador divino. Jamais devemos esperar a permissão da ciência para fazermos o incomum. Se agirmos assim, transformamos a ciência em uma outra religião. Devemos ser suficientemente corajosos para contemplar nossa vida, fazer o que pensávamos estar fora da caixa e fazer isso repetidamente. Quando fazemos isso, estamos no caminho de um maior nível de poder pessoal. O verdadeiro empoderamento ocorre quando começamos a examinar profundamente nossas convicções. Podemos encontrar suas raízes no condicionamento da religião, cultura, sociedade, educação, família, mídia e até mesmo em nossos genes, esses últimos marcados pelas experiências sensoriais de nossa vida atual, bem como por incontáveis gerações. Então, comparamos essas ideias antigas com alguns novos paradigmas que podem nos servir melhor. Os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma realidade maior, somos parte de uma mudança oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando e é hora de algo novo emergir. Novos modelos políticos, econômicos, religiosos, científicos, educacionais, de medicina e nosso relacionamento com o ambiente estão mostrando, sem exceção, um cenário diferente daquele que apenas 10 anos atrás. Largar os modelos ultrapassados e aderir aos novos parece fácil, mas como apontei em Involve Your Brain, muito do que aprendemos e experimentamos foi incorporado ao nosso eu biológico e usamos como uma roupagem. No entanto, também sabemos que o que é verdadeiro hoje, amanhã pode não ser. Assim como viemos a questionar nossa percepção dos átomos como pedaços sólidos de matéria, a realidade e nossa interação com ela são uma progressão de ideias e convicções. Sabemos também que abandonar a vida familiar com a qual nos acostumamos e nos arriscarmos em algo novo é como um salmão nadando contra a correnteza. Exige esforço e, francamente, é desconfortável. E para arrematar, aqueles que se agarram ao que pensam que sabem, nos saúdam ao longo da trajetória com ridicularização, marginalização, oposição e denegrimento. Quem, com uma inclinação tão não convencional, está disposto a encarar essas diversidades em nome de algum conceito que não consegue abarcar com os sentidos, mas que está vivo em sua mente? Quantas vezes na história indivíduos que foram considerados heréticos e tolos e por isso sofreram abusos de pessoas comuns, emergiram como gêmeos, santos ou mestres? Você ousará ser original? Acho que a gente para por aqui para a gente poder fazer essa abertura, ok? Então é isso, meus queridos. Silvana, Joel, a gente deixa a fala de vocês para a próxima, tá bom, queridos? Mas fica aqui no meu coração. É, E aí, na segunda que vem, a gente retorna aqui com esse estudo, ok? Acho que é isso. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar. Bem-vindas, bem-vindos, bons estudos para nós. Que 2025 seja um ano de muita sabedoria e criação de uma vida melhor, tá? Vamos lá, fazer um instante de silêncio.
Ok. Obrigado, meus amigos. Obrigado, viu? Beijos, boa semana.